A paz de Cristo. Hoje eu vou ficar aqui do lado para facilitar a visualização. Excelente, obrigado. Glória a Deus. Se você não tem a revista ainda, deixa eu apresentar para você. Nós estamos iniciando hoje um novo trimestre da Escola da Palavra. Nós estamos aqui com a revista Ícones da Nova Aliança. Se você deseja adquirir a revista, R$10 a lição de aluno e R$14 a lição de professor. Só dá um sinal com a sua mão e vai chegar um obreiro até você e você pode adquirir a sua revista agora mesmo. Nós vamos iniciar um novo trimestre estudando esse tema tão importante, tão relevante, que é Ícones da Nova Aliança. Eu quero chamar a sua atenção que hoje, para a gente manter uma organização em todas as nossas igrejas ADVEC, segunda-feira foi o dia 31, então, como foi o dia 31, eles não iniciaram o trimestre. Então, a pedido da nossa sede, nós vamos começar oficialmente a lição número 1, semana que vem. Hoje vai ser a lição de número 0. Que lição é essa? Nós chamamos ela de Abrindo a Revista. É esse o tema da aula de hoje. Nós vamos abrir a revista e explorar um pouco, uma introdução do que vamos estudar durante este trimestre. Então, hoje faremos uma aula inaugural de todas as lições que nós temos. Bem, então, eu vou convidar você, que já tem a revista, obviamente, mas vocês vão me acompanhar aqui na tela. Leiam junto comigo esse texto que nós temos aqui. 1, 2, 3. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Como nós vamos falar do Novo Testamento, vamos falar da Nova Aliança. Nós temos a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, a lei, e nós temos agora a Nova Aliança. Então hoje nós vamos começar falando sobre esse tema, e eu quero convidar você a entender um pouquinho sobre esse período, essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E para a gente entender um pouquinho sobre essa transição entre o Antigo e o Novo, eu começo com essa pergunta: o que aconteceu no período interbíblico, o período intertestamentário? Alguns de vocês já devem ter reparado que a sua Bíblia tem uma página em branco entre o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, o livro Evangelho de Mateus. Há uma página em branco. Essa página em branco, ela representa um período que não é um período curto. Nós vamos falar de um período de aproximadamente 400 anos. Então, nós temos aí algo que aconteceu entre o livro de Malaquias até chegar no livro de Mateus. E muita coisa aconteceu. Eu preciso contextualizar você para a gente entender o que aconteceu, para a gente entender o como vamos entrar na lição da próxima semana, que é a lição da Nova Aliança, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Muito bem, então vamos comigo. O que é o período interbíblico ou intertestamentário? Entre o Antigo e o Novo Testamento. É um período de aproximadamente 400 anos. Então acompanhe comigo essa linha do tempo para você ver o que aconteceu nesse período. Eu vou retroceder um pouquinho, só para te contextualizar, mas vamos lá. No ano 539, caiu a Babilônia caiu. Vou traduzir para você, tem um texto de Apocalipse, mas não é esse texto que se cumpriu. A Babilônia caiu porque ela era um império mundial. Se você lembrar dos textos bíblicos, você vai ver que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego são levados para a Babilônia. Durante 3 investidas de Nabucodonosor sobre a cidade de Jerusalém, ele foi transportando pessoas de uma cidade, da cidade de Jerusalém, até a Babilônia. Na primeira deportação, ele leva Daniel e seus companheiros, os nobres. Na segunda deportação, ele leva os sacerdotes.
Na terceira deportação, ele leva o povo e destrói o templo e destrói a cidade de Jerusalém. Durante 70 anos, essas pessoas estiveram na Babilônia, porque assim tinha profetizado o Senhor, por intermédio do profeta Jeremias. Muito bem, cumprindo-se os 70 anos, essa primeira data, 539. Naquele dia em que Belsazar faz o banquete, em que ele vai pegar os utensílios do templo consagrados ao Senhor, e ele vai fazer uma orgia, uma festa, em honra aos seus deuses, usando os utensílios consagrados a Deus, uma mão é escrita na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Contou Deus o teu reino, acabou. Pesado foste na balança, foste achado em falta. E aí vem a sentença sobre ele: o seu reino já acabou, passou. Naquela noite, o rei Ciro, o rei persa, junto com o rei Dário da Média, invadem a cidade da Babilônia, matam o rei e tomam a cidade da Babilônia. Naquele dia cai a cidade de Babilônia. Bom, lá estavam os servos de Deus. No capítulo 5, 6 do livro de Daniel, você já começa a reparar que no capítulo 6 já tem um novo rei, um novo monarca, chamado Dário. E Dário começa agora a reinar, enquanto Ciro continua a conquista. São dois reis que se uniram. Ciro e Dário se unem para conquistar. Bom, enquanto Ciro está nas conquistas, Dário está ali dentro da cidade de Babilônia. Bom, nesse período, no ano 538, sai o decreto de Ciro, aquele cilindro escrito na língua deles, em cuneiforme, está lá no Museu Britânico de Londres. Ali tem o decreto de Ciro autorizando os judeus retornarem para a sua terra. Alguns dizem que Ciro ouviu falar sobre a profecia do profeta Isaías. Deus havia profetizado que Ciro seria um pastor para o seu povo. 150 anos antes de Ciro nascer, havia uma profecia. Capítulos 44 e 45 de Isaías, uma profecia sobre um rei que se levantaria e que seria usado por Deus para reconstruir o templo. Então Ciro coloca naquele decreto, e está no livro de Esdras, Neemias, dizendo: o Deus de Israel, o Deus dos céus, me encarregou de construir uma casa em Jerusalém. Ciro então dá uma ordem, faz um decreto e autoriza o povo a retornar. Nesse retorno, nós temos ali aproximadamente 50 mil judeus retornando na primeira vez, onde nós temos Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, uma liderança política e uma liderança religiosa. Então no ano 538 começa o primeiro retorno. Eles foram para a Babilônia em 3 levas, em 3 deportações, e eles vão retornar à terra prometida em 3 deportações, em 3 retornos, vamos dizer assim. No ano 458, tem o segundo grande momento importante, Esdras. Aqui o templo já estava reconstruído. Em 458, o templo já está reerguido, já está reconstruído, e aqui nós temos a seguinte situação. Quando o templo reconstruído, Esdras volta, é um escriba do Senhor, um homem versado nas escrituras. Ele volta para melhorar ou para instituir o culto de fato. Eles começam a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, a resgatar os ensinamentos da palavra de Deus. O templo já está lá, porém o povo ainda continua ignorante quanto às escrituras. Então vem Esdras, e Esdras começa uma reforma espiritual. Depois, no ano 445, vem o nosso irmão Neemias, e Neemias então vem com a reforma política. Ele mais Esdras, unidos, fazem uma grande reforma naquela época, uma reforma de trazer o povo de volta para Deus. Bem, aqui estamos começando a entrar naquilo que vamos chamar de período interbíblico. No ano 425, esse mesmo Esdras, ele organiza uma reunião que vai selecionar os livros do Antigo Testamento. Os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia, os livros que nós temos de Gênesis a Malaquias, são organizados por Esdras, por uma comitiva, onde ele organizou o que eles chamam de a grande sinagoga, com 120 participantes. E aí eles organizam e separam os 39 livros, que são considerados os livros que vão ser usados pelos judeus. Muito bem, então vem o fim do Império Persa, o fim de Ciro, do seu império. E aí vem então
aquilo que nós chamamos de Alexandre o Grande, o Império Grego. O Império Grego agora começa a reinar, e Alexandre começa a dominar o mundo. Alexandre o Grande, você já deve ter ouvido falar sobre ele na questão de história. Alexandre o Grande começa a conquistar. Em poucos anos, Alexandre consegue conquistar o mundo. Só que ele morre de forma prematura. No ano 323, muito novo, muito jovem, ele morre. E todo aquele império que ele conquistou, enorme, o mundo estava aos seus pés. Alexandre tinha um ponto importante. Ele, quando conquistava o povo, ele não fazia o povo de inimigo. Ele conquistou Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele não chegou lá botando o pé nas portas, arrebentando tudo e falando: a partir de agora vocês vão adorar os meus deuses. Não. Ele chegou bonzinho, fazendo amizades, e aí ele ganhou a simpatia do povo. Ele tentava ganhar a simpatia para trazer a sua cultura. Alexandre o Grande foi tão importante porque ele levou a cultura grega a todas as nações. Ele levou o idioma grego a todas as nações. Era como se nós disséssemos hoje: que idioma nós usamos para comunicar no mundo todo? Hoje usamos o inglês. Naquela época se usava o grego. Ele conseguiu difundir a língua, a cultura e a filosofia grega. Ele fez algo importante. Começa a entender um pouquinho o que está sendo preparado. Agora existe uma única língua que todo mundo fala. No momento em que o Evangelho vai ser escrito, em que língua será escrito o Evangelho de Jesus Cristo? Em que língua será pregado o Evangelho de Jesus Cristo? Na língua que o mundo todo fala. Na hora de você expandir o Evangelho de Jesus, o mundo está preparado para receber o Evangelho. Ele morre, só que ele deixou um legado. Infelizmente, quando ele morre, todo aquele império é dividido em 4 generais. 4 generais em regiões diferentes. Um ficou no Egito, os Ptolomeus ficaram no Egito, os Seleucidas ficaram na Síria, e assim eles dividiram todo o território entre 4 generais. E assim o reino, o grande império, o Império Grego, foi dividido em 4. Também está na profecia de Daniel, onde você tem 4 cabeças daquele leopardo. No ano 285, a importância disso, ainda dentro do Império Grego, a Bíblia é traduzida para o idioma que o mundo inteiro será falado. A famosa Septuaginta. O Antigo Testamento é traduzido para todos os idiomas, ou melhor, para o grego, do hebraico para o grego. Por que ela é chamada de Septuaginta? Porque ela é considerada, tendo sido usada 6 judeus de cada tribo, tendo traduzido, ou seja, 6 vezes 12, 72 judeus. Por isso ela é a versão dos 70, dos 72, que foi a tradução mais conhecida e difundida por todo o império. Agora você tem a Bíblia num idioma que todo mundo fala, e você tem agora mensageiros que podem pregar o Evangelho em todo o mundo usando essas escrituras. Todos podem ler as escrituras, todos têm acesso, todos agora falam o mesmo idioma. Então aquilo foi importante para preparar o caminho. Tudo isso estamos falando sobre o período interbíblico. Isso aconteceu entre a pagininha branca, que está entre Malaquias e o nosso texto. Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Lá em cima, depois que os Ptolomeus, que estavam dominando Jerusalém, perderam a guerra para um próprio general, que também era do Império Grego, os Seleucidas da Síria, então começou a imperar aqueles que moravam na Síria, começou a mandar em Jerusalém. Aí levantou-se um homem chamado Antíoco Epifânio, o Antíoco IV. Esse rei era um rei muito mau, era um comandante muito mau. Ele quis impor a cultura grega dentro de Jerusalém. Os judeus não aceitaram. Ele pegou uma estátua de Apolo e trouxe, colocou lá dentro, os Zeus, e tentou colocar dentro do templo de Jerusalém. Ele pegou uma porca, um porco, animal imundo, e sacrificou um porco dentro do altar, no altar do Senhor. Ele profanou o templo. Isso gerou uma revolta. E com essa revolta os judeus conseguiram se organizar para fazer uma batalha. E aí surgiu a famosa revolta dos Macabeus. Nas Bíblias católicas tem o livro de 1º e 2º Macabeus, que conta um pouco dessa história. Uma família de sacerdotes se une, e essa família de sacerdotes vai e consegue fazer uma revolta e tomar o governo de volta. Então eles ficam independentes por um período. Então Antíoco Epifânio, que tentou destruir os judeus, por causa dele,
surgiu a revolta dos macabeus. Por causa dele, eles tiveram uma libertação, e por causa deles nasceu uma festa, chamada festa de Hanukkah, que no mês de dezembro, enquanto nós celebramos o Natal, os judeus celebram Hanukkah, por causa dessa libertação. E aí, vem o ano 160, a dinastia dos macabeus reinou até o ano 63, iniciou no ano 160 e foi até o ano 63, quando eles perdem para os romanos. E então se levanta o grande império romano. Pompeu, general romano, conquista Jerusalém. E aí agora ele vai colocar alguém no seu lugar. Ele coloca o pai de Herodes. E o pai de Herodes não é judeu. O pai de Herodes é idumeu. É da família de Edom. É descendente de Esaú. Não é da família. Não é da tribo de Judá. Não é do povo de Deus. E sim um agregado, vamos dizer assim. Isso gera revoltas. E mais, Herodes vai imperando, o pai dele vai. Depois que morre o pai, o filho Herodes, o famoso Herodes o Grande, assume o controle. E por que é importante Herodes o Grande? Porque Herodes o Grande é o homem que faz o decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. É esse homem que mandou embelezar o templo para ganhar a confiança dos judeus. É esse homem que se chamava o rei dos judeus. Quando chegam os magos do Oriente e perguntam para ele: onde é nascido o rei dos judeus? Esse homem surta. Ele fala: como assim rei dos judeus? Rei dos judeus sou eu. E aí ele pega e aproveita um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. É esse homem que vai culminar então na data do nascimento de Jesus. E todos esses números que eu estou passando para vocês são antes de Cristo. E agora você fala assim: mas espera aí, como é que pode Jesus ter nascido no ano 4 antes de Cristo? Que negócio é esse? Pastor, você não errou não? Será que eu errei o calendário? Não fui eu que errei, foi um homem chamado Dionísio. Quando Dionísio foi reformular o calendário gregoriano, ele errou por -5. Então, como Dionísio errou, ele perdeu o ano 0, e ele teve um erro de 5 anos, você conta o 0. Então, por isso que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Na verdade, Jesus nasceu no ano 0 mesmo, ok? Jesus nasceu no ano 0. Mas o Dionísio errou o calendário. O seu calendário, que hoje é 2025, ele está errado em 5 anos. Então, hoje seria 2030, hoje seria 2020. Tá? Para você entender um pouco do brinquedo aqui, tá bom? Nosso calendário está errado. Nosso calendário está um pouquinho defasado. Mas, de qualquer forma, Jesus nasceu. Amém? Jesus nasceu. Foi o versículo que nós lemos: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí que está o detalhe. Jesus veio na plenitude dos tempos. Então vamos fazer um resumo do que era importante disso aqui. 3 coisas que você precisa ter em mente. Primeiro, o helenismo. O que é o helenismo? É a cultura grega. É a língua grega. O helenismo é aquela parte que foi preparando o cenário para ter uma única língua, uma única cultura, para que o evangelho pudesse ser propagado. Uma língua, a filosofia grega, a forma de pensar. Então ele propagou, ele preparou o cenário para isso. Então, helenismo, guarde isso, preparou o idioma, a língua. Segundo ponto que você precisa: a infraestrutura romana. O que foi a infraestrutura romana? Os romanos, por causa de suas conquistas, prepararam as estradas. Eles construíram, trouxeram tecnologia para as estradas. Eles tornaram os mares, a navegação segura. Então eles protegiam contra os piratas. Então você podia, não foi só a infraestrutura de ter estradas para andar, mas também a segurança para você andar na estrada. Porque se você anda na estrada e está cheio de bandido, você não anda na estrada. Então eles prepararam o caminho para que os apóstolos de Jesus, para que o evangelho pudesse ir de norte a sul, de leste a oeste. Os romanos prepararam as rodovias, os gregos prepararam o idioma para Jesus nascer. Os romanos prepararam a infraestrutura para Jesus nascer. Então agora você tem paz romana, a pax romana, você tem a segurança, você tem a infraestrutura para que isso aconteça. E aí, com tudo isso,
aconteceu uma coisa importante: o judaísmo se enfraqueceu, porque tinha gente que aceitava essa cultura grega, a Septuaginta, e tinha judeu que não aceitava. Com isso surgiram entre os judeus as seitas, os fariseus, os saduceus, os essênios, e aí foram surgindo seitas dentro do judaísmo. Já não era mais um judaísmo forte, já era uma religião fragmentada, e agora eles vão achar que o cristianismo é uma vertente do judaísmo. Já que eles estão enfraquecidos, agora é a hora de chegar à plenitude dos tempos, e a mensagem do Evangelho: Jesus, filho de Davi, da tribo de Judá, descendente de Davi, por direito, aquele que deveria vir, o Messias, se apresenta. Então tudo isso aqui foi o que se preparou: o helenismo, a infraestrutura romana e o judaísmo enfraquecido, preparou o caminho para a gente entrar agora nas páginas que nós vamos estudar. E aí a gente chega na primeira lição. Lição de número 1, João Batista. Na próxima semana nós vamos estudar sobre João Batista. O que é importante a gente saber? Eu não posso falar tudo agora, porque o professor vai ter 50 minutos para falar semana que vem de João Batista, amém? Então eu vou dar uma pincelada. Nós vamos falar sobre João Batista. Alguém vai falar sobre João Batista. Aliás, pastor Regis vai falar sobre João Batista. Então eu não vou adiantar aqui o que ele vai falar. Mas veja bem, João Batista, um camarada importante. Ele é, como que abre o Evangelho? O primeiro personagem, o precursor, aquele que prepara o caminho para Jesus, é ele. O nome dele é João. Por que João o Batista? Porque ele começou a batizar. Então você sabe que ele é um homem que era de uma descendência de sacerdotes, que poderia ser sacerdote, mas que optou por não ser sacerdote pela corrupção que havia naquela época sobre o sacerdócio. Deus o escolhe para ter uma vida isolada, e ele tem uma vestimenta esquisita, ele é esquisito. João come gafanhoto e mel silvestre, tem uma vida estranha, é um camarada apartado da sociedade. Mas o que acontece? Deus decide usar esse homem, essa figurinha aqui. E essa figurinha, ele vai ser usado para preparar o caminho do Senhor. E a mensagem dele é uma mensagem forte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esses pontos são importantes para você saber. Foi esse homem quem batizou Jesus. Quando Jesus chega para ser batizado por ele, você já sabe, Jesus fala assim: não, ele não quer batizar Jesus, né? João Batista não quer, ele diz assim: eu é quem careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus fala: permita-se, para que cumpra toda a justiça de Deus. João Batista então prepara o caminho. João Batista apresenta Jesus ao mundo. Ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tanto que discípulos dele deixam de segui-lo para seguir Jesus. Então olha a importância que esse homem está fazendo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu só sou a voz, estou preparando o caminho para o Senhor. Então esse é João Batista. E o próximo figurinha que a gente vai estudar, lição de número 2, Mateus. Mateus, ele é a pessoa que escreveu o primeiro evangelho. Você vai olhar, quando você abrir o Novo Testamento, o primeiro livro que você encontra é o livro de Mateus. Por que Mateus é importante? Porque Mateus era um coletor de impostos, homem odiado pela sociedade judaica, para mostrar que a graça de Deus não escolhe, mesmo aquele mais odiado, mais desprezado, mais vil. Ele era proibido de entrar na sinagoga, por ser publicano, por ser cobrador de impostos, funcionário do governo romano, considerado um traidor. Mas esse homem, Jesus o chama da coletoria. Esse homem tinha dinheiro. E quando Jesus o chama, diz o texto, ele deixou tudo para seguir a Jesus. Quanto custa seguir a Jesus? Alguém fala assim: é pela graça. Sim, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas existe uma frase que a gente chama de custo do discipulado. Quanto custa ser discípulo de Jesus? Sabe o que custa? Nos custa tudo. Por quê? Quem não deixar pai, mãe, mulher, filhos, se alguma dessas pessoas for um impedimento para a gente seguir a Jesus, se a gente priorizar estas pessoas e deixar Jesus, não somos dignos de ser discípulos dele. Não podemos ser seu discípulo. Então Mateus deixa tudo, deixa a coletoria, usa seus dons a serviço do reino. Ele andava com bloquinho de anotações, sim,
Diz a tradição, Papias, um dos homens importantes da história da igreja, que esse homem aqui anotava em hebraico, em língua aramaica, na língua que eles falavam, e depois ele fazia as anotações. Ele dividiu o evangelho em 5 grandes discursos e ensinamentos de Jesus, começando no Sermão do Monte, terminando no Sermão Profético, Mateus 24 e 25. Esse homem organizou os discursos de Jesus como se fosse a lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros, 5 grandes ensinamentos de Jesus. Esse homem organizou as coisas de tal forma que ele apresentou Jesus aos judeus, mostrou a genealogia de Jesus vindo como filho de Davi. Então esse homem organizou e apresentou Jesus para os seus patrícios, seus compatriotas. Então Mateus é importante, mas é só alguns detalhes da vida de Mateus. Vamos para o próximo. Quem é o próximo? Lucas, o médico amado. Esse é um outro personagem importante, considerado o único gentil, o único não judeu a escrever um livro da Bíblia. E ele não escreveu só um livro da Bíblia. Diga-se de passagem, um médico que deixa a sua profissão para andar com Paulo nas viagens missionárias. Quem sabe era ele quem curava os seus ferimentos no momento da aflição, no momento em que Paulo era açoitado, no momento em que Paulo era perseguido, machucado. Ele tinha Lucas, o médico amado, que em vários relatos de Lucas e Atos dos Apóstolos, é o homem que ele diz assim: navegamos, fomos para tal lugar. Ele se coloca na narrativa a partir de Atos 16. Esse homem na segunda viagem missionária está com Paulo. Quase todo lugar que ele vai, ele está com Paulo. Então ele usa os seus dons, os seus talentos a serviço do reino. O seu conhecimento, ele faz uma pesquisa minuciosa dos fatos e eventos. Ele não viu Jesus, mas olha o nível de detalhe que Lucas descreve o evangelho. Ele entrevistou os apóstolos, ele entrevistou cada pessoa que andou com Jesus, ele fez um relato detalhado, em ordem, apresentou a Teófilo. Esse homem foi muito importante para o evangelho. Veja a importância que ele estava preparando para levar o evangelho de Jesus. Esse homem foi usado por Deus de uma forma extraordinária. Então Lucas também é uma lição que você não pode perder. Você já percebeu que você não vai poder faltar em nenhuma aula desse trimestre? Amém? Porque cada um desses, eu estou só dando um resumo do resumo do resumo do resumo. Cada aula de 50 minutos vai explorar a vida, a obra, o ministério, as coisas que eles nos ensinam de importante. Então hoje é só uma palhinha, amém? Glória a Deus, eu sei que você não vai faltar. Então Lucas é esse personagem importante. O próximo, João, também autor de um evangelho. E não só de um evangelho, o evangelho do Filho de Deus. João escreve o evangelho, é um dos mais tardios, dos que foi escritos depois, totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que eles são chamados até mesmo, Mateus, Marcos e Lucas, de sinópticos, ou seja, são os que são sinônimos, muito parecidos um com o outro, só que esse aqui, João, ele apresenta o evangelho do Filho de Deus. João não escreve apenas o evangelho, mas ele escreve o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo quando estava exilado na ilha de Patmos, como ele também escreve as 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. Aqui ele está jovem, mas quando ele escreve essas cartas, ele é um senhor idoso, que dirige-se à igreja assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. É aquele pastorzão. No começo, esse homem não era o pastorzão. Sabe quem ele era? Senhor, esses samaritanos estão nos afrontando. O Senhor quer que a gente peça ao Senhor que desça fogo do céu e mate todo mundo? Esse samaritano, raça de víbora. Aí Jesus falou assim: que espírito sois vós? João e o irmão dele, de que espírito sois? Foram chamados de filhos do trovão. Então o evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho molda, o evangelho pega aquele Moisés agressivo que matou um egípcio e transforma ele no homem mais manso de todos os homens. O evangelho transforma um filho do trovão em um grande pastor, ganhador de almas, apacentador. Então João também é um dos apóstolos, ele é chamado de o discípulo amado. Ele é chamado o discípulo a quem Jesus amava. Esse é o mais chegado dos apóstolos, o único a não morrer
de morte matada, não morrer assassinado. Ele morreu de causas naturais, e não porque não tentassem matá-lo, porque tentaram. De acordo com a tradição, não está na Bíblia, ele foi jogado num tacho de azeite fervendo e não morreu. De acordo com a tradição, ele também foi exilado na ilha de Patmos, mas isso está na Bíblia. Aí o exílio dele está na Bíblia. Agora, lá na ilha de Patmos, ele tem a revelação do Senhor. Mas João é um apóstolo importante. Mas vamos falar desse aqui, André. Quase nunca a gente fala de André, porque André não escreveu nenhum livro, porque André ficava nos bastidores. Mas esse homem aqui é importante, é um apóstolo de Jesus. Quer ver uma coisa importante que ele fazia? Você sabe quem que apresentou Pedro a Jesus? Ou Jesus a Pedro? Foi esse homem aqui, ó. Foi André que chegou lá e contou: vamos, e levou Pedro para conhecer Jesus. Ele foi quem olhou na multiplicação e ficou procurando, cadê o menino? Ele encontrava a solução. André encontrava as soluções. Ele discipulava e levava pessoas até Jesus. Então a importância de André é muito grande. Ele não estava lá na galeria entre Pedro, Tiago e João, os três mais chegados de Jesus. Mas ele foi um homem usado por Deus nos bastidores para levar as pessoas até Jesus. Ele era discípulo de João Batista. Quando ele ouviu que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus, ele deixou de seguir João para seguir Jesus, até mesmo por recomendação de João. Então André tem um trabalho importante no discipulado. E como reforçando aqui, pastor Igor falou, a cada 15 dias tem a classe de discipulado. Você levar pessoas a conhecer Jesus, a se firmar nos pés de Jesus, a ser crente em Cristo Jesus, a ter uma vida nova em Cristo, é super importante. Talvez você não estará com o microfone. André não pegava no microfone, mas André discipulava. Pedrão, ele pegava o microfone. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, né? Mas André trabalhava nos bastidores, encontrando soluções. Então, saiba que você também pode ser alguém que talvez esteja nos bastidores, e Deus esteja te usando, e você às vezes fica pensando, mas por que eu não pego no microfone? Mas André era essa pessoa. Tinha 12 apóstolos, e ele era um deles. Mas agora a gente vai falar de um homem icônico, Pedro. Quem era Pedro? Pedro não tem como negar. Quando você lê as escrituras, ele já chega aparecendo. Toda hora ele se destaca, afoito, líder, sempre está na frente. Tem hora que fala demais, tem hora que pisa na bola. Vamos traduzir. Traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes, mas era uma pessoa espontânea, sacou a espada para cortar a orelha de Malco. Era um homem espontâneo, um homem que estava ali, e Jesus sempre dizia, ele sempre se atirava na frente. Quando a gente lê sobre aquela questão de Jesus sobre o mar, a tempestade, Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. Então vem. E o homem desceu do barco e foi andando. Tá certo que ele afundou depois de um tempo, mas o texto deixa claro que ele chegou a andar alguns passos em cima das águas. Ele foi à direção de Jesus. E quando ele começou a afundar, ele clamou, Senhor, socorre-me. Então ele sabia reconhecer os seus erros. Enquanto Judas traiu Jesus e foi e se enforcou, esse homem chorou amargamente, se arrependeu, de certa forma se isolou depois da morte de Jesus. Tanto que Jesus dá uma instrução, vá, diga a meus discípulos e a Pedro. Se você nunca reparou essa instrução de Jesus quando ele ressuscita, ele diz assim, diga aos meus discípulos e a Pedro que me encontrem. Pedro já estava se auto-excluindo, não se achando digno, mas Jesus o chama para conversar. E João conta tudo. João delatou ele, foi lá e escreveu assim, Jesus chamou Pedro de lado e falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus perguntou a primeira, tu me amas? Amo, Senhor. Aí depois segunda, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, e sempre que ele falava, tu me amas? Jesus falava assim para ele, então
apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus, mas Pedro era para ser o líder, e Jesus estava falando para ele: ó, tu me amas, tu me amas. Na terceira vez que Jesus perguntou, tu me amas? Ele não teve coragem de responder, ele disse assim: ah, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro se entristeceu, mas era um homem espontâneo, honesto, sincero. Então ele reconheceu os seus erros. Jesus disse assim para ele um dia: quando te converteres, confirma os teus irmãos. Ou seja, fortaleça os teus irmãos. O dia que você se converter, você vai ser uma bênção, Pedro. Hoje você ainda não é muito crente, não. Você é Pedrão mesmo, Pedrão. A gente fala quando o crente é meio Pedrão, meio afoito, meio assim, né? Ainda falta converter um pouco. Mas quando converter, irmão, vai ser uma tocha na mão de Deus. E qual foi a prova disso? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Um vento veemente e impetuoso veio e encheu a casa. E todos ali foram cheios com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, outras línguas. E Pedro é quem sai lá fora e começa a pregar. É ele quem dá a cara para bater. Não estamos embriagados. Isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele vai. No final, faz o apelo. Quase 3.000 almas se convertem ao Senhor naquele dia. E aí você vai vendo o protagonismo de Pedro nesse início da igreja. Então, quando ele se converteu, foi bênção de Deus. Mas você vai estudar um pouquinho mais sobre esse homem nas próximas lições. Porque agora a gente vai falar de mais uma lição. Tem o apóstolo Paulo. Vai ter uma lição dedicada para esse homem. Quantos livros já foram escritos sobre a vida e obra de Paulo? O homem que escreveu quase metade do Novo Testamento. 13 cartas do Novo Testamento. 13 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Quando você observa, você vai perceber que um homem que antes foi perseguidor da igreja, que antes ele matou, vamos dizer assim, consentiu na morte de Estevão, esteve ali, não exatamente matou, deixa eu corrigir isso aqui, né? Não exatamente matou, consentiu, estava junto nas condenações, participando, sendo cúmplice daquilo que faziam, arrastando crentes, prendendo crentes em Jesus, perseguindo. Ele usou essa expressão em Gálatas: eu assolava a igreja de Deus. Ele usa essa expressão forte. Ele ia muito com todas as suas forças, achando que estava na sua sinceridade fazendo algo bom. Ele não achava que estava fazendo coisa ruim. Ele achava que estava protegendo o judaísmo, era fariseu dos mais radicais, mas estava errado, enganado, até o dia em que ele encontrou Jesus. Paulo não andou com Jesus, mas ele encontrou Jesus ressuscitado. Ele não viu Jesus humano, mas ele viu Cristo glorificado. Jesus se apresenta a ele, o texto diz que era aproximadamente quase meio-dia, por volta de meio-dia, quando o sol estava no seu vigor mais alto. E mesmo assim, ele viu uma luz mais forte que o sol. Já parou para imaginar que foi isso? Jesus se apresenta para ele com uma luz mais forte que o sol, ao ponto dele ficar cego. Ficar 3 dias lá orando, jejuando, clamando. Mas no momento em que ele caiu, ele perguntou, quando o Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a pergunta dele foi: quem és tu, Senhor? Aí Jesus disse assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando perseguem a igreja, perseguem Jesus. Quando perseguem a tua vida, perseguem Jesus. Quando fazem bem para você, fazem para Jesus. Quando fazem mal para você, faz para Jesus. Nós somos considerados a menina dos olhos de Deus. Quando ele perseguia Estevão, quando ele perseguia a igreja, quando ele foi a Damasco na perseguição contra uma igreja, ele estava fazendo contra o Senhor. Então Paulo, esse homem que foi regenerado, encontrou Jesus, se converteu, de perseguidor passou a ser agora perseguido. Agora se torna um homem importante. Durante a sua trajetória, ele começa a desenvolver o seu ministério. Apesar de ele demorar mais de 10 anos,
no anonimato, porque as pessoas olhavam para ele com desconfiança. Onde já se viu? Que esse camarada aí vai pregar o evangelho? Nada. Ele chegou em Jerusalém, não deram muita bola para ele. Até os irmãos convidaram ele a se retirar, mandaram ele de volta para Tarso. Lá ele fica aproximadamente, ele ficou 3 anos na Arábia, mais uns 10 anos perdido. No todo, ele deve ter passado pelo menos uns 13 a 14 anos no anonimato. Até que um dia, um homem, que nós vamos falar daqui a pouco, tem uma lição só para ele, foi buscar esse homem lá em Tarso. Ele viu que a obra de Deus começou a crescer na cidade de Antioquia, na Síria. A obra de Deus crescia, se multiplicava, a igreja vibrante, o evangelho crescendo naquele lugar. Eles falaram assim: essa igreja precisa de alguém para ajudar nessa obra. Foram buscar Paulo. Ali Paulo estagia por 1 ano, sendo profetas e ensinadores naquela igreja. Durante 1 ano, eles ensinam a igreja de Antioquia. Os crentes passam a ser chamados de cristãos, pela sua identificação com Cristo. Depois de 1 ano de ensinamento, deixa eu dizer para você, você está na escola da palavra. O que 1 ano estudando a palavra não faz? Uma igreja gentílica, não foi a igreja de Jerusalém que foi apelidada de cristãos, não foi a igreja da Galileia que foi apelidada de cristãos, foi a igreja lá na Síria que foi apelidada de cristãos. Depois de 1 ano estudando a palavra de Deus, quando ele fica em Éfeso durante 3 anos ensinando a palavra de Deus, em Éfeso, a Bíblia diz que eles esvaziaram o templo de Diana dos Efésios. 3 anos na escola de Tirano ensinando a palavra de Deus, fez com que aquela cidade fosse abalada. Eles foram chamados de perturbadores do mundo, ao ponto de o comércio da cidade, que girava em torno do templo de Diana, cair e eles serem perseguidos. Então Paulo tem um ministério muito grande, abrangente, e vai ter uma lição só para falar desse apóstolo do Senhor Jesus. Escreveu 13 cartas, principalmente a teologia que nós temos, a teologia cristã do Novo Testamento, praticamente foi escrita por Paulo. Se você tem uma teologia sistematizada, é por conta do trabalho desse homem de Deus, que foi escrevendo essas cartas, e essas cartas nos serviram hoje para entender o Evangelho de Jesus, as doutrinas bíblicas com relação à palavra de Deus. Mas vamos para o próximo, Filipe. Quem foi Filipe? Um dos 7 diáconos da igreja. Às vezes hoje a gente olha para o diácono e não dá tanto valor, mas na igreja de Jerusalém foram escolhidos 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, homens de Deus. Qual o trabalho que eles tinham de desenvolver? Levar cesta básica na casa das viúvas. Alguém fala: meu Deus, precisa de diácono cheio do Espírito Santo para levar cesta básica na casa da viúva? Não era para pregar o evangelho, não era para virar pregador no domingo, não. Eram 7 homens cheios do Espírito Santo para atender as viúvas de origem grega que passavam necessidades, e eles deveriam cuidar da assistência social. Só que não se limitava a isso, porque o nosso irmão Estevão se tornou um grande expositor das Escrituras. Era diácono cheio do Espírito Santo, também pregava a palavra. A função dele na igreja era distribuir cesta, mas fora das paredes estava falando de Jesus. Esse homem aqui pegou a estrada, indo pela estrada, o Espírito Santo falou para ele: está vendo aquela carruagem ali? Tem um eunuco, aproxima-te do carro. Quando ele chegou perto da carruagem do eunuco, da rainha de Candace, lá da Etiópia, ele olha, e o homem está lendo o livro do profeta Isaías, provavelmente em língua grega, na Septuaginta, e não em hebraico. E ele escuta, e aí ele fala assim para o homem: entendes tu o que lês? Aí o eunuco já responde: como que eu posso entender se ninguém me explicar? Suba ao carro. Ele subiu na carruagem e começou a explicar o evangelho. Irmãos, numa conversa de algum tempo, que eu não sei quanto tempo foi, esse homem falou de Jesus. E quando chegou perto de uma água, esse homem falou assim: olha a água aí, o que me impede de ser batizado? Aí o eunuco já diz assim, ou melhor, Filipe, olha, se você crê de todo o coração, nada te impede, vamos batizar. Diz o texto: desceram ambos do carro. Ele foi lá, batizou o eunuco e devolveu o eunuco para
sua terra, batizado, cheio do Espírito Santo, voltou para sua casa. Enquanto isso, o Espírito Santo toma Filipe e leva para outro lugar, e se achou em Azoto. Depois esse homem começa a pregar em Samaria. Ele vira pregador e evangelista em Samaria, lugar que ninguém queria pregar. Está evangelizando em Samaria. Depois de Samaria ele vai para Cesareia, e lá ele se estabelece. O homem era diácono, mas fazia trabalho de evangelista, pregador do evangelho, ganhador de almas. Então, tem coisa para aprender com esses homens? Tem. Ah, mas eu sou só diácono, eu só vou levar água para o pastor. Não. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus. Você tem um chamado. Seu chamado não se restringe só a trazer água para o pastor. Você tem algo mais para fazer para Deus. Não se limita só ao ambiente do culto. Esses homens foram usados por Deus em vários lugares. Então Deus tem bênção para a sua vida. Amém? Próximo, Barnabé. Esse homem natural de Chipre, uma ilha muito próximo ali da região. Barnabé, natural de Chipre, é um levita, da tribo de Levi, mas tinha nascido em Chipre. Depois foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele se torna um dos homens importantes da igreja de Jerusalém, um homem generoso. Ele não se chamava Barnabé, ele se chamava João. E aí José, desculpa, ele se chamava José. Ele teve seu nome trocado justamente por causa da sua atitude, seu desprendimento. Quando ele vende suas propriedades, traz aos pés dos apóstolos para auxiliar a igreja de Jesus. Quando ele faz isso, aí surge aquela situação de Ananias e Safira com inveja. Viu o que o irmão fez? Ah, legal, olha lá, ele foi reconhecido, aleluia, vou fazer o mesmo. Só que Ananias e Safira mentiram, esconderam o dinheiro. Intenção má no coração. Enquanto esse homem fez de coração, doou o que tinha, os outros fizeram por ganância. Mas o que acontece com Barnabé? Barnabé nessa ocasião é conhecido entre os apóstolos. Ele é chamado de primo ou sobrinho, depende. Aliás, João Marcos vai ser chamado de primo ou sobrinho. Algumas vezes usa-se essa expressão. Mas, se é primo ou sobrinho, esse problema não vem ao caso agora. Esse homem é quem vai buscar Paulo no anonimato, é quem discipula Paulo. Mais uma vez, a importância do discipulado. Enquanto ninguém valorizava Paulo, Barnabé conheceu Paulo lá em Jerusalém, foi buscar ele lá em Tarso, levou ele para Cesareia, levou ele para Antioquia, e lá em Antioquia eles fizeram a obra de Deus. E Deus escolheu: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha como que começou o mistério. Apartai-me a Barnabé e Saulo. Barnabé é o primeiro nome da lista de Atos capítulo 11. E Paulo é o último nome da lista. Aí o Espírito Santo escolheu o primeiro e o último. No meio da caminhada da primeira viagem missionária, era Barnabé e Saulo. Daqui a pouco virou Saulo e Barnabé. Daqui a pouco virou Paulo e Barnabé. Daqui a pouco virou Paulo. E o Barnabé sumiu. Mas pensa que acabou o ministério de Barnabé? Ele foi discipular João Marcos, que Paulo não queria. João Marcos, no meio do caminho, fez algo que não devia. Paulo ficou triste com ele. Na segunda viagem missionária, não queria ele com eles. E aí qual foi a situação? Quem vai discipular o João Marcos? Barnabé, deixa comigo. Paulo não tem paciência. Paulo é pregador, itinerante, não tem paciência de discipulado. Mas aí, quem ele levou? Ele levou Silas e tal. Mas Barnabé pegou João Marcos e o discipulou. E esse homem vai se tornar aliado de Paulo lá na frente, de novo. Foi por causa desse menino aqui, ó, que no meio da viagem decidiu voltar embora. E Paulo e Barnabé discutiram, tiveram uma não pequena discussão. Discussão ao ponto de um formar uma comitiva missionária e outro formar outra. De maneira que um vai para um caminho e o outro vai para o outro. Barnabé e João Marcos foram para Chipre, enquanto Paulo sobe para a Galácia, para outra região.
Então aqui você tem uma discussão onde as pessoas vão para lugares diferentes, mas a obra de Deus continua sendo feita. Só que João Marcos, vamos lá, quem é João Marcos? Primo ou sobrinho de Barnabé? Esse homem foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, que alguns dizem ser ditado por Pedro. Na verdade, talvez o Evangelho fosse de Pedro, e João Marcos fosse o escrivão, mas levou o nome dele. Estava junto com o apóstolo Pedro. Também serviu a Paulo, também serviu a Barnabé. Alguns acreditam que o Evangelho de Marcos, na cronologia, é o primeiro a ser escrito. Então a importância desse homem também não é pequena. Era um jovem, sem experiência, mas que foi discipulado, preparado, e Deus usou este jovem para a obra que tinha para fazer. Então Deus usa tanto anciãos quanto usa jovens. Deus tem seus instrumentos. E Deus usou João Marcos. João Marcos escreveu este evangelho. Quando você está lendo Colossenses, quando você está lendo o texto de Filemão, você vê na saudação de Paulo. Olha só, João Marcos, se ele for até vocês em Colossos, recebam, vocês têm uma recomendação minha para recebê-lo bem. Porque ele e outro Jesus, o justo, são os únicos da circuncisão de Jerusalém que me apoiam no meu ministério. Paulo faz uma declaração na carta aos Colossenses elogiando João Marcos. Quando ele está escrevendo o 2 Timóteo, quando ele está no corredor da morte, o apóstolo Paulo no corredor da morte, próximo para morrer, ele fala assim: Timóteo, apressa, vem logo, traz a capa, traz os pergaminhos, traz os livros, mas não esqueça de uma pessoa. Traga também para mim João Marcos, porque ele muito me é útil no Evangelho. Espera aí, aquele cara que não servia para ir na viagem com ele, agora é uma pessoa útil? Aquela pessoa que não servia para fazer uma viagem com ele, agora é útil no ministério? Como é que ele ficou útil assim, da noite para o dia? Não foi da noite para o dia, gente. Foi um processo que Deus trabalhou na vida dele, e ele se tornou útil. E Paulo também é uma pessoa que reconheceu. Essa é outra coisa importante. A Bíblia não esconde os erros dos seus servos, mas também eles reconhecem os seus erros e voltam atrás, tem marcha ré, pede perdão, se arrependem, e Deus vai usar cada um de acordo com a sua necessidade. Então João Marcos é mais uma lição que nós vamos estudar. Tem muita coisa para estudar. E Timóteo? Paulo diz assim, lá em Atos 16, que esse aqui é um filho na fé. Ele é recomendado pela igreja. Ele é considerado filho de Paulo. Ele é citado, das 13 epístolas de Paulo, ele é citado em 10. Das outras 3 que ele não é citado, uma ele é o pastor da igreja, em Éfeso. Na outra, é a própria carta que ele foi para ele. Mas, traduzindo, ele só não é citado na de Tito, porque Tito era companheiro dele, já estava junto ali. Então, na prática, Timóteo aparece em praticamente quase todas as epístolas. Mas que ele não aparece, ele está escondido. Ele está lá, no bastidor. Paulo chamou ele de seu discípulo. Paulo dá instruções pastorais a Timóteo. Ninguém despreze a tua juventude. Sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, em tudo. Ele vai dando instruções. Trate os mais velhos como se fossem seus pais, os mais jovens como se fossem seus irmãos. Ele vai dando instruções pastorais a esse homem, e ele se torna o legado de Paulo. A esse aqui Paulo discipulou, e Paulo vai citando como Timóteo é o seu discípulo ao longo de toda a Escritura. Então veja a importância que nós temos nessas lições. Cada um desses homens, nós vamos estudar, tem fatores importantíssimos para a gente destacar. E Tomé? Esse aqui a gente desce o pau nele, né? Incrédulo, não seja como Tomé. Na igreja, quando alguém tem uma desconfiança, é espírito de Tomé, o Tomé. Só que tem um detalhe, a gente destaca só o aspecto negativo do Tomé. E os positivos? Esse homem era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, é um apóstolo. Lá em João capítulo 11, pela altura de 11 ali, ele diz assim: o povo, Jesus tinha acabado de sair lá de perto de Jerusalém, os judeus queriam matar Jesus.
Aí chega a notícia de que Lázaro está doente. A notícia de que Lázaro estava doente, Jesus ainda demora uns dias ali. Lázaro morre, é enterrado e tal. Aí Jesus começa a contar: olha, meu amigo Lázaro dorme, mas nós vamos lá despertá-lo. Aí os discípulos: mas o senhor vai fazer o que lá? Se ele está dormindo, deixa ele dormir. Aí Jesus tem que falar com todas as letras: Lázaro morreu. Pronto, vamos lá ressuscitar Lázaro. Só que aí os discípulos: mas Senhor, estão procurando para te matar. O senhor vai lá? Aí Tomé toma a palavra: vamos com ele, vamos para morrer com ele se precisar. Ninguém fala da atitude de coragem de Tomé de ir junto, até mesmo para morrer com Jesus. Talvez esse aqui era o discípulo único corajoso. Ah, é? Ele apareceu? Ah, que nada. Se eu não tocar na mão, aqui, eu não vou acreditar. Talvez um monte de gente não acreditava, porque quando as mulheres chegaram e disseram que Jesus tinha ressuscitado, quando chegou Maria Madalena e contou, pergunta se os discípulos acreditaram. Ninguém acreditou. Tanto que o João e o Pedro saíram correndo para ver. Aí chega lá, vira o túmulo vazio. Aí eles acreditaram. Na hora que Jesus chegou na igreja, lá onde eles estavam reunidos, ninguém falou nada. Oh, Jesus chegou, tal. O Tomé não estava. Só que qual é a situação? Esse homem aqui era espontâneo, tinha coragem de falar o que pensa. Hoje em dia, a gente fica escondendo, luva de pelica, não pode falar. Fica assim, só sapatinho pisando em ovos. Será que eu posso falar? Será que eu não posso falar? Esse homem aqui falou o que pensava. Foi espontâneo e sincero. Aí Jesus chegou: Tomé, estou aqui, e agora? Não, Senhor, Deus meu, não. Aí ele faz a declaração: Senhor meu e Deus meu. O texto não diz que ele foi e tocou em Jesus. Só o fato de Jesus aparecer, ele olhar para Jesus, e Jesus chamar ele para vir tocar, ele: Senhor meu, Deus meu. Ele já reconheceu Jesus. A incredulidade não era tal ponto a gente pegar e pôr um estigma: o incrédulo, o apóstolo ruim. Igual a gente desce a lenha no Jonas. A gente gosta de descer a lenha nos homens de Deus, né? Mas foi Deus quem escolheu. E pensa num pregador que ele prega, a cidade inteira se converte. É, irmão, a cidade inteira converteu. Às vezes você fala, prega e não acontece nada. Pois o Jonas falou e a cidade inteira se converteu. E agora? Você já pregou e a cidade inteira se converteu? Está se achando melhor que o Jonas? É, irmão. Mais um. Tiago. É o último. Está acabando, irmão. É o último. Essa vai ser a lição de número 13. Que Tiago é esse? Se a Bíblia cita vários Tiagos. Tem o Tiago, irmão de João, que era Pedro, Tiago e João. Era um trio, os mais chegados de Jesus. Depois tinha o Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor. Mas esse Tiago não está na lista dos 12 apóstolos. Mas que Tiago é esse? Esse é Tiago, o irmão do Senhor. Esse aqui é o homem que não cria em Jesus. Porque diz no texto bíblico, lá em João, que nem os seus irmãos criam em Jesus. Criam nele, nem seus irmãos criam nele. Mas o que aconteceu com esse homem? Jesus tinha irmãos? Tinha. Maria não ficou virgem o resto da vida. Então os nossos irmãos católicos, ou os católicos, que entendam que Maria teve filhos depois. O texto diz que ela não conheceu José até que Jesus tivesse nascido. Depois que Jesus nasceu, diz a Bíblia, lá em Marcos capítulo 6, que Jesus tinha o primeiro irmão da lista, Tiago, depois Judas. Jesus tinha mais 4 irmãos homens, mais irmãs mulheres, diz o texto. Pega lá Marcos capítulo 6, e desce no versículo 3, e você vai ver que Jesus tinha irmãos, 4 irmãos com nomes destacados, e irmãs. Esse aqui era o irmão de Jesus que não cria nele, enquanto ele estava vivo. Mas Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, esse homem aqui ficou crente, irmão.
Imagina, o irmão mais velho dele é Jesus. Tiago, irmão do Senhor, é esse que escreveu a carta geral de Tiago, que trouxe um evangelho prático. Esse homem se tornou o homem conhecido como aquele homem piedoso, o único a ter autorização para entrar no templo para orar. Esse homem era conhecido como homem joelho de camelo, de tanto que esse homem orava, seus joelhos eram grossos. Esse homem era homem de oração, homem fiel, homem temente a Deus. Esse homem que aparece em Atos capítulo 15, na reunião em Jerusalém, enquanto que o outro Tiago tinha sido morto. Esse que não foi contado entre os 12 se tornou um apóstolo. Ou seja, o evangelho de Jesus também transforma a família. Para quem não cria, agora está crendo. Então o evangelho transforma. E que lições a gente pode tirar de tudo isso? A gente vai estudar personalidades que vão ter aplicações para as nossas vidas. Mas eu quero que você leia, antes disso, deixa eu mostrar para você. Está vendo esse mapinha? O central ali é Jerusalém. No dia de Pentecostes, o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre esses homens. E esses homens cheios do Espírito Santo, o evangelho foi ouvido. As línguas em que eles falaram foram ouvidas em povos de todas essas regiões e idiomas. Eles já começaram a evangelizar já no dia de Pentecostes. E o evangelho foi expandindo. E aí o nosso irmão Paulo, todo esse lugar onde você está vendo bolinha ali, ó, branca, é por onde Paulo passou. E obviamente, aqui a gente tem a extensão do Império Romano. Praticamente no mundo conhecido daquela época, o evangelho foi anunciado, foi pregado por estes homens que nós vamos estudar nesse trimestre. Esses homens foram usados por Deus para pregar em muitas regiões. E o evangelho se propagou, porque vindo à plenitude dos tempos, tínhamos uma única língua. Tínhamos agora as estradas e a navegação preparada. Tínhamos agora homens cheios do Espírito Santo. Tínhamos agora Jesus Cristo, Salvador do mundo, a solução. E agora homens cheios da graça para propagar o evangelho a toda criatura. Paulo desejou chegar na Espanha. Não tem relatos de que ele chegou, mas há teorias de que quando ele foi solto na primeira vez em Roma, ele tenha conseguido chegar à Espanha. Não sabemos, não temos relatos disso, mas existem teorias que ele possa ter chego lá. Mas aí eu quero que você leia comigo isso aqui, ó. O mais importante para fechar essa aula. Leia comigo, 1, 2, 3. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Glória a Deus. Para fechar, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será de acordo com o seu próprio. Então, tudo o que você fizer, todo o trabalho que você fizer, seja você plantando, seja você regando, seja você com o microfone, seja você no bastidor, seja você na plateia, seja você em qualquer lugar que você esteja fazendo a obra de Deus, cada uma dessas pessoas que nós estudamos, Deus tem algo para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.